A resistência daquele que crê em Jesus. A fé exige resistência. O apóstolo Pedro coloca assim um assunto: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Não pense que por ter escolhido viver ao lado de Jesus, que o adversário irá desistir de fazer oposição a você. Paulo deixa claro que a luta daqueles que creem em Jesus não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, as pessoas, mas contra o diabo. Você pode estudar isso adequadamente em Efésios capítulo 6, no versículo 10 ao versículo 12. E Tiago, o irmão de Jesus, em sua carta, revela a qual postura o servo de Deus precisa nutrir. Tiago diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, verso 7. Aquele que crê, amigo, precisa resistir o diabo, lançando em sua face o que diz a palavra de Deus ao seu respeito. O servo de Deus precisa dizer sempre ao diabo: não, arreda-te, Satanás, como nós vemos em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. É o diabo que tem que correr de você, e não você correr do diabo. Sim, meu amigo, é o diabo que corre do crente, e não o crente que corre do diabo. Por isso, tenha ousadia e ordene: arreda-te. A resistência do crente envolve as seguintes ações. Por favor, preste bem atenção. A primeira é sobriedade. Não podemos permitir, irmão e amigo, irmã e amiga, que o diabo venha nos seduzir e nos embriagar com os enganos do pecado e até mesmo com a tirania dos desejos e ainda com as suas promessas falsas. O pecado é o engano e sua promessa de satisfação é uma farsa. Não podemos romantizar a vida. Nossa mente precisa estar alerta e pronta para contra-atacar. Então, atenção! Em segundo lugar, nós precisamos de vigilância espiritual. Jesus pontuou o nosso problema. Ele disse assim: a carne é fraca. Você está me ouvindo? A carne é fraca. Então, ela precisa ser vista com suspeita. Nós não podemos levar a sério tudo o que a carne nos propõe. Nós temos que olhar para a nossa natureza humana com atenção dobrada, pois ela não é confiável. A melhor ação é seguir o que Jesus disse em Mateus capítulo 26, no versículo 41, é vigiar e orar. Em terceiro lugar, entra a submissão a Deus. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia é muito clara quando diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós lemos isso em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. A nossa resistência precisa ser precedida pela nossa submissão a Deus. Deus vem antes da nossa resistência, pois nossa capacidade não é suficiente contra o diabo. Nossa vida precisa estar debaixo da autoridade de Cristo. Isso nos sinaliza para uma vida de obediência e também de um andar coerente com o que já sabemos da verdade em Jesus. E quando nós andamos com coerência com aquilo que nós sabemos, é isso que a Bíblia chama de andar na luz. E ainda, nós precisamos das armas divinas. E em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20, Paulo faz a descrição das armas que nós necessitamos para esta luta. Todos aqueles que creem em Cristo precisam compreender bem o uso destas armas. E eu quero pedir a você, encarecidamente, que separe um tempo para ler Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. No verso 13, Paulo afirma: por isso vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Como eu sou fascinado pela conclusão de Paulo: resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nossa resistência não permite que consideremos a desistência da fé e o abandono dos afazeres, que a Bíblia chama de obras da fé, designados por Deus. Nossa resistência nos faz permanecer na dianteira da luta de forma inabalável, cumprindo tudo aquilo que nos mandou fazer Jesus. Portanto, não espere facilidade na vida. A luta é dura. No mundo, a aflição nos atingirá. Mas tenha certeza, amigo, que Deus não permitirá nada além da nossa capacidade de resistir, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele, Jesus, já venceu a batalha por nós, como nós lemos em João 16, 33. Mantenha a fé neste fato e resista, pois a fé em Cristo vence o mundo, como nós lemos em 1 de João capítulo 5, versículo 4. Em tudo, nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, como nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 37. Então, amigo, qual será a sua posição? Hoje Deus está falando com você. Pare e se posicione diante de Deus.